Livro de Gênesis, no capítulo de número 11 e versículo de número 10. Então, Gênesis, no capítulo de número 11, versículo de número 10. Nós hoje vamos falar sobre caminhando pela fé. Como é importante caminharmos pela fé de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então vamos lá. Gênesis capítulo 11, versículo 10, para a glória do nosso Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. São estas as gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos, quando gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou a Arfaxade, viveu Sem 500 anos e gerou filhos e filhas. Aleluia. Viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Salar. E depois que gerou a Salar, viveu a Arfaxade 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Salar 30 anos e gerou a Herber. E depois que gerou a Herber, viveu Salar 403 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Herber 34 anos e gerou a Peleg. E depois que gerou a Peleg, viveu Herber 430 anos e gerou filhos e filhas. Aleluia. Peleg 30 anos e viveu a Reu e gerou a Reu. E depois que gerou a Reu, viveu Peleg 309 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Reu 32 anos e gerou a Serug. E depois que gerou a Serug, viveu Reu 207 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Serug 30 anos e gerou a Naor. E depois que gerou a Naor, viveu Serug 200 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Naor 29 anos e gerou a Tera. E depois que gerou a Tera, viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Tera 70 anos e gerou a Abraão, a Naor e Arã. São essas gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naor e a Herã. E Herã gerou a Ló. Morreu Arã na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres, e a de Abraão chamava-se Sarai, e de Naor, Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Iscar.
Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Tera, Abraão, seu filho, e Eló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir a uma terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E havendo Terã, vivendo 205 anos ao todo, morreu em Harã. Capítulo 12, versículo 1, diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que lhe mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão as benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordena o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo e Sarai, sua mulher, e a Ló, seu filho de seu irmão, o filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: Darai a tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo então para o Neguebe. Aleluia, glórias a Deus. Amém? Então vamos aqui, então, como eu falei logo já no início, nós vamos ver um pouco sobre os caminhos para um futuro desconhecido, mas com a confiança que Deus que planeja todo esse futuro. Então Deus está conosco todo sempre, e Ele vai nos mostrando o que devemos fazer. O problema é nós obedecermos à vontade do nosso Deus. Amém? Então existe um grande interesse pelo futuro. As pessoas têm muito interesse nas coisas do nosso futuro, as coisas que vão poder acontecer, que irão acontecer, né? Então muitos astrólogos, futurólogos e videntes, eles cobram até uma taxa para fornecer o nosso mapa astral, prevendo o futuro. Será que esse futuro é real? Será que isso também não pode ser uma forma de querer ludibriar a nossa vontade, porque é aquilo que nós queremos, estamos desejando? Bom, não sabemos, né? Mas há uma grande procura, porque as pessoas estão preocupadas em conhecer o futuro, mas não viver aquele presente já onde que Deus já determinou, porque ao futuro a Deus pertence. Mas o bom notar que a Bíblia, ela condena tais consultas a videntes e esses videntes e astrólogos, né? Ou augures, né? Então veja a afirmação de Daniel lá ao rei Nabucodonosor, quando ele fala em Daniel, capítulo 2, versículo 27 ao 28, ele diz assim: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei, mas há um Deus no céu, a qual revela os mistérios. Aleluia. Porque o futuro a Deus pertence, só aos mistérios do futuro a Deus pertence. E Deus é que sabe de todas as coisas. Amém, igreja? Então veja que todos nós, o futuro
é um grande desconhecido. Você não sabe o que acontece, você não sabe o que vai acontecer, mas Deus sabe. E como gostaríamos de descobrir o que está por vir? E o fato é que o porvir, ele é desconhecido por nós, mas não por Deus. Amém? Porque Deus já traçou, Deus já mostrou, Deus já orientou a cada um de nós, já está mostrando o caminho, o que nós devemos fazer e devemos conduzir. Amém? Aleluia. Então, não podemos descortinar o que virá, mas conhecemos aquele que sabe todas as coisas, incluindo o futuro, e tem em suas mãos o nosso futuro. Amém? Então não adianta, se Deus já planejou algo para a tua vida, não adianta você tentar voltar, você tentar ludibriar, porque o destino já foi traçado por Deus. Deus já mostrou. Às vezes a gente não quer fazer algumas coisas que Deus manda, mas irmãos, o bom é obedecer e fazer a vontade de Deus. Amém? Então veja, no estudo de hoje é a respeito de um homem que não sabia o que o futuro reservava para ele. Abraão, ele não sabia o que estava ocorrendo, o que iria acontecer para a sua vida. Ele já tinha 75 anos, né? Para ele já estava em final de carreira, né? A idade já avançada. Para muitas pessoas, não quero saber do evangelho, poxa, eu estou já velho, já estou com idade avançada. Mas veja, para Deus não interessa a tua idade, interessa a tua fé nele. É isso que Deus quer. Amém? Então Deus quer que nós sejamos filhos e filhas dele, que conheçamos ele como nosso Pai, nosso Criador do céu e na terra. Amém? Então veja que nesse estudo de hoje nós vamos ver isso, essa demonstração de fé, e ser chamado, e ver qual foi o chamado que Deus tem para mim e para você, o que Deus ele fez para mim e para você. Amém? Veja como está em Hebreus 11:8, ele diz assim: para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Veja, Deus fez uma promessa para Abraão. Ele prometeu. Abraão não sabia para onde ele ia, mas a promessa foi dada por Deus. E ele foi e obedeceu à voz do Senhor. Veja que nos primeiros estudos que nós fizemos de Gênesis, nós notamos que Deus, ele tem tratado a humanidade como um todo, né? Ele faz ele generaliza tudo que foi visto lá desde 1 Gênesis capítulo 1 até o versículo 12, até o versículo 11, ele generaliza de uma forma para todas as pessoas, né? Sem especificar alguém. Porém, nesse estudo que nós vamos ver a partir de hoje, ele vai começar a direcionar, né? Aquele que ele vai botar à frente, o Deus, daqui para frente, Deus vai começar a se concentrar em um homem e depois em uma nação. Deus vai começar a mostrar as pessoas para depois mostrar nação. Então Deus, ele escolhe o homem. Deus escolhe você, Deus escolhe a pessoa a quem ele quer começar a tratar, para que venha fazer a obra já determinada por ele. Amém? Esse é Deus. Deus é que escolhe o homem. E Abraão, ele com quem faz um pacto, deixando de lado as demais pessoas, mas não totalmente, pois mostra que através da vida dele, queria abençoar todas as famílias da terra. Então Deus quer abençoar todos nós. Deus vai escolher algumas pessoas para que elas sejam bênção para a glória dele. Vai escolher algumas pessoas para uma determinada função, para ser bênção para outras pessoas. Mas Deus vai capacitar essas pessoas para que eles sejam bênção. Deus não vai pegar você e largar de todo jeito. Não. Deus vai lhe chamar, Deus vai lhe preparar, Deus vai dar o conhecimento, Deus vai te dar a intrepidez, a força para você caminhar e para que você seja bênção na mão do Senhor. Amém? Então nós temos que observar o que Deus fala tanto no livro de Gênesis.
né? O livro do princípio, do início de tudo. E Deus já vem mostrando o que Ele quer desde o princípio da humanidade. Amém? Ora, vocês vão poder observar também, se vocês pegarem o mapa lá no final da Bíblia, ele tem os mapas. E os primeiros mapas do tempo, da caminhada, né, de Abrão até Canaã, ele começa aqui em Ur, né? Local de nascimento dele, de Abrão. Então ele começa em Ur, e depois ele vai para Harã, e depois de Harã, ele vai lá para Canaã. Se nós pegarmos o livro, pegamos a Bíblia, e nós possamos observar a caminhada. Né? Quando os hebreus estavam no Egito, eles fizeram uma caminhada diferente. Foi do Egito para Canaã. Aqui nós vamos começar do Oriente para o Ocidente, que vai ser de Ur, né, para Canaã, que fica próximo ao mar Mediterrâneo. Amém? Então nós vamos fazer essa caminhada, e é bom você ter um mapa para você entender qual a caminhada que Abrão fez, e depois, lá na frente, nós vamos ver a caminhada do povo, os hebreus, por onde eles também caminharam. É bom estar sempre atento, olhando os mapas, né, observando os mapas. Amém? Então vamos lá. Na genealogia que nós vimos aqui de Abrão, em Gênesis capítulo 10, do capítulo 11, versículo de 10 a 32, nós vemos aqui a sua parentela. Então, Terá era descendente de Noé, através da linhagem de Sem, e teve 3 filhos: Abrão, Naor e Harã. Então esse último era o pai de Ló. Harã, ele era quem? O pai de Ló. E Abrão é mencionado em primeiro lugar, não por ser o primogênito. Harã era o mais velho e morreu ainda na cidade de Ur dos caldeus. Amém? Veja que por causa da sua preeminência espiritual. E Abraão casou-se com Sarai, cujo nome quer dizer princesa. Amém? Então, aqui é um histórico, nós estamos falando aqui da linhagem, né, e como ele chegou ao casamento de Abraão com Sarai. Ok? Vamos lá. Então, a sua cidade de nascimento. Então, Abrão, ele nasceu na cidade de Ur dos caldeus. Provavelmente, o lugar deve ser identificado como Uru, da Babilônia, que é hoje Muglei, situado à margem ocidental do rio Eufrates. Então, a mais ou menos 200 quilômetros do Golfo Pérsico. Então, era a maior cidade daquela época, com uma população de mais ou menos 250 mil habitantes, formosa e rica. Então, era uma cidade próspera, a cidade de Ur. Ok? Então, essa era o centro manufatureiro, agrícola e exportador de uma região fértil, de onde partiram caravanas de todas as direções das terras distantes. Partiam também os navios de 2 docas que desciam do Golfo Pérsico, carregados de cobre e pedra para a construção. Veja que é uma cidade promissora, uma cidade rica, uma cidade de negócios, uma cidade onde Abrão nasceu, onde era muito próspera naquele tempo. E era uma cidade notória, também pela sua violência, imoralidade e idolatria. São isso que ocorre nas grandes cidades, né? A violência, a imoralidade e a idolatria. E continua também no tempo de hoje. Nessa época, a Babilônia ela era politeísta, quer dizer, ela tinha mais de 300 deuses. Por isso que ela era uma cidade idólatra. Ok? Então, o culto à lua era denominada a palavra Terá. É de mesma raiz da lua
é no hebraico. Aleluia. Amém, igreja? Então, nós temos aqui uma diretriz de onde Abrão nasceu, dando as suas características de como era a região de onde ele nasceu. Né? De uma cidade grande, uma cidade populosa, uma cidade economicamente viável, né? Uma cidade rica, onde a grande maioria da nossa população hoje também está enquadrada nas grandes cidades. Ok? Então, essa aí é a característica da cidade onde Abrão nasceu. Ok? Então vamos lá para a primeira chamada de Abraão. Então, como declarou Estevão ao sumo sacerdote, Abrão, ainda em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, ele foi chamado por Deus para sair da sua terra, do meio da sua parentela, e a terra que Deus havia de lhe mostrar. Então não há dúvidas de que Abrão participou da chamada, e o seu pai, Terá, que assumiu a liderança da viagem. Então, nesta empreitada, Ló, neto de Terá, também foi com eles. Ok? Isso aí é como nós vemos lá em Gênesis, no capítulo de número 11, ali no versículo de número 10 a 32, né, está toda a história da caminhada de Abrão junto com seus parentes. Então vamos lá, a primeira chamada, a chamada da separação. Foi a chamada quando Deus chamou Abrão e o separou. Amém? Veja que quando nós abrimos a palavra de Deus, nós vimos logo aqui em Gênesis, em Atos. Vamos ver em Atos, no capítulo de número 7 e no versículo de número 2. Quem puder, abra a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo de número 2, ele fala o seguinte, aqui, ó. Estevão respondeu: varões, irmãos e pai, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão. Na época era chamado Abrão, depois se tornou-se Abraão, o nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Hará. Né? Antes dele sair de Ur para Hará, Deus falou com Abraão aonde? Em Ur. Ele disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Ele falou: sai da tua terra e da tua parentela. Ele não está falando aqui, abandona a tua parentela, abandona a tua casa, abandona a tua família, não. Ele chama e caminha você para algo maior. Ele não manda você abandonar. Ele não manda você deixar, abandonar a sua família. Não, pelo contrário. O que é que ele diz aqui? Sai da tua terra e da tua parentela. Quer dizer, aquele laço que te une, aquela coisa que te deixa mais preso na tua casa, sai e deixa e sai para fazer a obra que ele mandou. E então saiu da terra dos cananeus, dos caldeus, e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra que vós agora habitais. Aleluia, glórias a Deus. Veja, então, antes de sermos usados por Deus no seu serviço, nós temos que estar prontos de deixar a má influência deste mundo, do pecaminoso, que jaz o maligno, e ter uma vida de separação. Estar no mundo, mas não fazer parte dele. Nós hoje estamos no mundo, mas não fazemos parte das coisas que o mundo tem a oferecer. Amém? Então nós estamos vivendo uma vida que Deus assim já nos mostrou, já nos separou. O que é que ele faz? Dá duas palavras: sai e vai. Sai e vai. Sai. Foi da terrível cidade de Ur que Deus chamou Abrão para uma vida diferente. A influência da cidade era muito grande.
junto. Então tem pessoas que Deus já separou para que faça determinada obra. O bom é que amém, Senhor, eu creio e vou fazer a tua obra. Esse é o sair. É o sair da tua cama, da tua casa, da tua comunidade, do teu descanso e servir a Deus. É essa vontade que Deus tem para a nossa vida. E Ele manda, vai, caminha. Ele nos empurra para que nós possamos caminhar. E Deus sempre nos mostra o caminho certo para o que fazer. Decisões que Deus nos coloca, às vezes, nas nossas vidas, pode ser 1, 2, 3 decisões. E você vai ter que orar a Deus, saber, Deus, o que é que eu vou fazer? Deus, aonde eu vou por onde eu vou ser conduzido? Amém, igreja? Então a gente tem que parar e perguntar a Deus, o que é que o Senhor tem para a minha vida? Irmãos, eu conheço crentes que têm 15, 20 anos, 30 anos de igreja e não sabem ainda o que Deus tem para ele. Por que ele está dentro daquela igreja? Porque Deus o chamou, porque Deus está lhe preparando, porque Deus está ensinando. A gente tem que se lembrar que Jesus, ele mais ensinou do que pregou. Apesar que cada pregação de Jesus é um grande ensinamento. Mas ele parava nas sinagogas e ia conversar com o povo, ensinando o que era o reino de Deus e o que Deus queria para cada um de nós, para a nossa vida. E nós temos que entender o que Deus quer para mim e para a sua vida. Nós temos que entender a vontade e a palavra de Deus, o que Deus quer. Amém, igreja? Precisamos entender isso e saber que Deus é Deus na nossa vida. É por isso que Deus, ele nos prepara, irmãos, esses estudos, as aulas, o que Deus faz para nós, até no mundo secular. Às vezes a gente quer servir ao Senhor, mas Deus faz assim, olha, tu vai servir e ajudar as pessoas na área do direito. Mas como é que eu vou ajudar alguém na área do direito se eu não conheço o direito? Então eu tenho que estudar. Às vezes Deus chama na área da ação social, mas eu não me preparei no mercado para poder trabalhar nessa área. Eu tenho que estudar. Não é só a parte profissional, mas é a parte também pessoal, onde Deus vai nos preparar. Então, quando você, dentro do seu trabalho, você fala do amor de Cristo, você está sendo usado por Deus para uma outra pessoa que não conhece a Jesus. Então, quando nós nos preparamos circularmente, também é para a glória de Deus, porque Ele nos deu a inteligência, a força de vontade, a faculdade, o curso técnico. Deus é que nos prepara. E nós temos que entender isso, irmãos, porque tudo vem do Senhor, tudo é para a sua glória. E Ele manda para campo de missões, vai. É quando Ele diz, vai. Então Deus sabe sempre o que é o melhor para cada um de nós. Qual é o caminho certo que Ele quer para nós. Ele nos mostra. Amém? Deus nos mostra. Aleluia. Veja que Abrão, ele obedeceu. Então não sabemos o motivo, mas chegando a Harã, perto lá da Babilônia, por alguma circunstância, Abrão, com a sua família, ele estacionou, ele parou, ele ficou lá. Teve algum motivo. E Deus, com certeza, falou para ele. Claro, com toda aquela caravana, ele tinha que parar em algum lugar também para descansar com todos. Os animais também precisavam se alimentar, precisavam descansar. E toda a sua família, que foi com ele. Todos que caminharam. Então, quantos crentes são iguais a Abrão? Quantos crentes são chamados por Deus e dizer, vai. Na época da minha chamada, exemplo, na época da minha chamada,
eu sabia que eu ia chegar onde eu cheguei, a ser um pastor, aí, para um local onde eu não queria, irmãos, eu não queria. Né? Nossa irmã Carminha sabe, nosso irmão Rosendo sabe, né? Os capelões que me conhecem sabem que eu já falei isso várias e várias vezes. Eu não queria estar numa instituição prisional, visitando. Mas Deus fez uma circunstância e me levou até lá. E eu passei 6, 7 anos visitando dentro da unidade prisional. A gente não sabe os propósitos de Deus na nossa vida. Nós não conhecemos. Basta apenas obedecer ao que Deus quer. Eu me lembro que a irmã Carminha, junto com as igrejas, com a igreja onde ela vive, com os irmãos, fazem levam alimentos para o pessoal do lixão. Interessante que eu acredito que ela nunca pensou estar lá. Mas Deus colocou no coração dela que ela estivesse lá, fazendo esse trabalho. A mesma coisa com o nosso irmão Rosendo, né? Ismael, nosso irmão Ismael. Colocou no coração deles que deveriam visitar também as unidades prisionais, aqueles irmãos que estavam lá dentro, precisando de um conforto. Num presídio feminino, levando uma palavra, rema, de fortalecimento, de graça, de paz, de alegria. Não é, irmã Graça? De alegria. Então a gente não sabe qual o propósito de Deus na nossa vida. Basta a gente ouvir a voz do Senhor e obedecer o que Ele está nos falando, o que Ele está nos conduzindo. Então Abraão, quantos somos iguais a Abraão? Abrão. Quantos nos fomos chamados, levados para uma terra que nós não conhecemos? E as promessas de Deus, irmãos, estão nessas palavras tão simples que o Senhor nos dá. Mas Deus nos chamou para fazer algo para Ele. Deus chamou cada um de nós com um determinado propósito que nós ainda sabemos e não conhecemos. Mas Ele tem um propósito para a nossa vida. Mas é para Ele, e aceitamos a sua chamada, mas paramos, às vezes, no meio do caminho. O problema é quando nós somos chamados por Deus e Deus nos encaminha, nós no meio do caminho paramos, irmãos. Deus me chamou para ensinar. Deus me chamou para preparar irmãos e irmãs para missões. Já tive turmas de 70 alunos na aula de capelania hospitalar. 70 alunos. E dentro desses 70 alunos, quantos estavam no campo de missões? Quantas vezes nós convidamos irmãos e irmãs para fazer parte de um grupo seleto de Deus para levar a sua palavra? Amém? Então, são essas pessoas que Deus chama, irmãos. Mas muitos param no meio do caminho. E são essas pessoas que devem ter mais perseverança na obra do Senhor. Algumas perguntas que eu vou fazer a cada um de vocês, e vocês analisem e pensem nisso. Você já descobriu qual o plano maravilhoso que Deus tem para a sua vida? Qual o plano de Deus para você? Você tem sentido disposição para fazer as renúncias necessárias a fim de seguir o plano de Deus para a sua vida? Renunciar. Aquilo que você mais gosta de fazer. Pronto, hoje, domingo. O que você gosta mais de fazer? Você vai renunciar para estar dentro de um presídio, para estar dentro de um hospital, para estar dentro de uma favela, para estar à noite fazendo sopão. Amém? Isso é um chamado. Nem todos são chamados para fazer isso. Mas Deus chama algumas pessoas sim para fazer esse tipo de trabalho. Você tem demonstrado a fé necessária para enfrentar as diversidades do caminho, permanecendo firme, crendo nas promessas e bênçãos de Deus para a sua vida? Aleluia! A grande maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, eles só querem as bênçãos, mas não querem fazer a vontade de Deus. Irmão Rosendo, a paz do Senhor Jesus, um grande abraço também. Aleluia, irmã Carminha aqui dando um recado.
Mas ele é o que nós enfrentamos. Às vezes as pessoas só querem a bênção, mas não querem o abençoador. Querem a bênção, mas não querem o abençoador. Não é? Você tem permitido ser usado por Deus para abençoar as pessoas com quem convive? Muitas pessoas largam o seu trabalho e dizem, vou servir a Deus. Oi, por que você não serve ao Senhor no seu local de trabalho? Onde foi o local onde Deus lhe deu essa bênção, onde você pode sustentar a você e a sua família. Os seus pais, cônjuge, filhos, parentes, seus amigos e colegas de trabalho, seus vizinhos, seus irmãos da igreja, e até mesmo você, e até mesmo pessoas que não conhecem, você tem falado de Jesus? Vocês têm feito a obra de Deus? Você tem procurado obedecer a Deus em tudo, exercitando a sua fé? É obedecer a Deus a tudo. Você tem exercitado isso, a sua obediência a Deus? Isso é uma pergunta que Deus também nos faz. É uma pergunta que nós temos que nos fazer, irmão. Será que nós temos procurado obedecer a Deus, exercendo a nossa fé em Cristo Jesus? Aleluia. E nós vimos aqui a segunda chamada de Abrão. Quando nós abrimos em Gênesis e vemos Gênesis no capítulo de número 12 e no versículo de 1 a 4. Gênesis 12, de 1 a 4. Quando diz assim: ora, diz o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrei. E te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Veja, para Deus não interessa a tua idade. Para Deus interessa a tua fé. Para Deus interessa aonde você vai servi-lo. Aquilo que Deus já determinou na tua vida. Amém? Então, o que interessa para Deus é isso, irmãos. É a tua fé. Aonde Ele te colocar, você será uma bênção na mão do Senhor. Veja que Deus ele tinha um plano, uma vida, para uma vida de Abrão. E ele se tornaria uma bênção. E Deus tem um plano maravilhoso também para nós. Porque Deus assim já determinou na nossa vida. Deus já mostrou isso na nossa vida. Amém? Deus tem preparado isso na nossa vida. Aleluia. E devemos ser uma bênção dos nossos semelhantes. Em vez de bênção, muitas vezes somos maldição. De vez de sermos bênçãos para as pessoas, às vezes nós somos ao contrário, irmãos. Aleluia. A nossa irmã Graça está falando aqui, ó. Assistindo de segunda a sexta na Record Gênesis, das 21 às 19h45. Deve ser 19h45 às 21, deve ser o contrário, né? Às 19h45 às 21. É bênção. Né? Você vai assistir a Record e assistir comigo também. Glórias a Deus. Aleluia. Né? Então, veja que nós temos toda a oportunidade de crescer cada vez mais na presença de Deus. Não é? Então, Deus tem um grande plano para a nossa vida. E Ele diz, através de Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, o seguinte: eu é que sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, diz o Senhor. Veja o que Deus fala. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus que tem. Aleluia. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aleluia. Então,
Você já percebeu, já descobriu qual o plano de Deus tem para a sua vida? Qual o plano de Deus? A irmã Graça retificou. Na Record é de 21 às 21h45. Glórias a Deus. Aleluia. Coisa boa, não é? Aleluia. Então, veja, irmãos. Isso é bênção de Deus. Você já descobriu qual o plano que Deus tem para você? O que Deus quer para você? O que Deus quer? Como Ele quer te usar para a sua santa glória? Então nós temos que começar a buscar a Deus. Buscar os nossos dons espirituais. Ainda estou para fazer aqui, né? Essa semana eu vou ver se eu começo a fazer uns vídeos sobre os dons espirituais, sobre o Espírito Santo, as doutrinas do Espírito Santo, para nós nos enriquecer cada vez mais. Mas buscar a presença de Deus a todo momento. E ele diz assim, Deus, ele chamou Abraão para sair também para Harã. Esse foi na segunda chamada. E onde ele havia se fixado. E essa chamada divina envolveu, por um lado, uma tríplice imperativo que exigia renúncia. Veja que nós temos que nos renunciar. Por outro lado, envolveu uma tríplice promessa, garantia de grandes compensações, recompensas. Quando nós deixamos o que nós gostamos, nos renunciamos a isso, Deus também nos recompensa. Aleluia! Quando nós vamos fazer a obra de Deus, Deus nos recompensa, porque Ele é Deus. Há uma compensação em tudo que nós fazemos para a glória do Senhor. Há uma recompensa para cada um de nós quando nós nos chamamos, irmãos. É Deus. Ele nos recompensa. Aleluia. Mas quando vamos fazer a obra de Deus, não é para ter um melhor, mas é para a glória de Deus. É para que Deus seja glorificado. Mas Deus, pela sua misericórdia e sabedoria, Ele nos abençoa. Amém, igreja? Ele nos abençoa. Quando nós pedimos, não pedimos para nós. Pedimos para alguém que está com necessidade. Mas mesmo assim, dentro das nossas necessidades, Deus nos abençoa. Deus nos ama, irmãos. Deus derrama a sua graça sobre nós, a cada um que decidir servir ao Senhor com sabedoria, da beleza da sua santidade, Ele vai nos recompensar também. Veja que nesse tríplice imperativo do sai, Ele manda sair da tua terra, sair da tua parentela, sair da casa do teu pai, dos seus pais. É sair, não é abandonar. Deus não está falando isso. Deus manda sair da tua comunidade, sair do teu descanso, não é? Do teu dia a dia e fazer uma obra para Ele. Aleluia. Então vai, Ele manda, vai, caminha, né? Ele nos empurra para fazer essa grande obra. E é uma tríplice promessa. Aleluia. Promessa de uma terra, promessa de uma descendência numerosa, promessa de uma bênção universal. Deus tem promessa para cada um de nós quando nós servimos a Ele, irmãos. Assim como Ele tinha para Abraão. Deus tem também para mim e para você. Basta fazermos a vontade de Deus. E nós seremos mais que abençoados. Aleluia. Veja que na promessa de uma terra, Abraão foi forasteiro da terra. Ele era um forasteiro quando ele chegou lá em Harã. E depois, quando saiu de Harã para Canaã, também continuou sendo forasteiro. São desafios. Deus nos lança desafios. A terra estava ocupada por outras pessoas. Sim, estavam. Mas não sabiam quem é a Deus, com a voz do Senhor. E Deus manda. Por 2 vezes a fome o obrigou a sair da terra. Irmãos, tem momento de crise. Mas ele foi perseverante.
Há momentos de crise na nossa caminhada, mas temos que ser perseverantes. Aleluia. Os seus descendentes foram forasteiros em uma terra estranha. Né? Os seus filhos e filhas também serão forasteiros em terras estranhas. Mas será bênção, porque o Senhor está contigo. O Senhor está com eles, com tua descendência. Aleluia. A terra foi invadida por governantes distantes. Nas promessas de uma descendência numerosa, Abraão era velho e tinha o quê? Filhos. Como eu disse, para Deus não interessa a tua idade, interessa a tua fé nele, para a obra dele. E ele tinha filhos, como eu tenho filhos, mas nem por isso deixo de servir ao Senhor. Nem por isso aqueles que têm filhos e filhas vai deixar de servir a Deus por causa disso. Pelo contrário, é mostrar aos nossos filhos e às nossas filhas como é bom servir a Deus. Assim como eu mostrei aos meus filhos hoje está lá em Portugal, longe dessa casa. Longe da minha casa, da minha presença, mas Deus, o Deus Criador do céu e da terra, está com ele. Ele e sua esposa, Mileide. E os dois estão lá, servindo a Deus na igreja, junto com o seu pastor. Amém, igreja? Está lá servindo de uma forma ou de outra. Deus colocou ele para servir da forma que Deus assim já determinou. Assim mesmo está minha filha, servindo na igreja onde Deus assim colocou. Através da dança, do teatro, do ensinamento. Deus fez. Deus escolhe cada um como Ele quer, irmão. E vamos obedecer à voz do Senhor. Há promessas de uma bênção universal. Por 2 vezes Abraão deu origem a dificuldades. Deu origem a essas dificuldades. Abraão e Ló tiveram de se separar. Há momentos dessa separação, dessa bênção. Não é? Porque Deus vai estar com cada um. Os reis estrangeiros lutaram contra eles. E Abraão precisou protestar perante Abimeleque. Momentos das tribulações que ocorrem, mas há bênçãos para a nossa vida. Aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 3, ele diz assim: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então ele abençoará os que te abençoarem e amaldiçoará aqueles que te amaldiçoarem. Veja que todas as famílias da terra serão abençoadas. E aqui notamos a visão missionária de Deus. Aleluia. Veja a missão missionária do Senhor. Não somente uma nação, mas todo o mundo. Quando Deus nos manda para campo, é um projeto de missões, missionário. Deus está fazendo isso na minha e na tua vida. Nos colocando no campo de missões para servi-lo. Aleluia. Então, aqui nesse versículo, Deus mostra a sua visão missionária para nós. E quando Deus planejou a sua vida, o plano de Deus também foi muito grande. Quantas pessoas no mundo Ele quer abençoar por seu intermédio? Amém? Mas se tu obedeces à voz do Senhor e faz a sua vontade, Deus te abençoa. Mas, as pessoas, como eu disse antes, as pessoas só querem as bênçãos, mas não querem o Pai da bênção. O problema está aí. E Deus conhece que é o nosso coração, sabemos o que Deus, Ele sabe, cada um de nós, conhece nós desde o ventre da nossa mãe, porque foi Ele que nos criou. E as bênçãos dele vêm para aqueles que o obedecem, em espírito e em verdade. Amém? Então a obediência tem que ser total ao plano de Deus. Total. Às vezes a minha vontade não coincide com a vontade de Deus. E eu tenho que abdicar da minha vontade para fazer a vontade de Deus. Muitas das vezes. Muitas das vezes. Não é? Então o plano de Deus ele é superior ao nosso plano.
E a resposta de Abraão foi o quê? Positiva para o Senhor. Quando diz, partiu, pois Abrão, como lhe ordena o Senhor. Partiu, saiu do seu lugar e foi fazer a obra de Deus, assim como ele ordenou. É graça, é bênção para a nossa vida. E Abraão não desobedeceu a visão celestial, a visão de Deus. Ele não desobedeceu a visão do Senhor, mas saiu com Deus para uma longa jornada. Irmãos, a jornada que nós temos na presença de Deus não é curta, não. Ah, vou passar um mês só servindo a Deus, está tudo certo. Não, irmão. Não tem tempo, não. É a obra de Deus. Deus é que vai fazer. Deus é que vai dizer assim, ó, até aqui, tu para. Mas tu para aqui, mas começa aqui. Nunca vai parar, irmão, porque a vontade de Deus é soberana sobre a nossa vontade. Amém? Então Deus manda às vezes a gente parar aqui e daqui continuar uma outra obra. Porque aquela obra que foi feita e você já passou para outros multiplicadores da obra de Deus, eles vão dar continuidade a esta obra. E nós vamos fazer uma outra que Deus assim já determinou. Isso é vontade de Deus. Você não vai passar a eternidade fazendo a mesma coisa. Quando Deus vê que as coisas já estão prontas, senão Paulo, nas caminhadas que ele deu, missionárias, ele tinha, quando parasse numa cidade, pregasse o evangelho, houvesse pessoas convertidas, ele parava e ficava ali. Deus não mandaria então ele ir para outro lugar. Mas o que ele fazia? Pregava, preparava a igreja, entregava o presbítero e ia embora. E já ia para uma outra área, uma outra região, uma outra terra, que Deus assim determinou. E essa terra, quem diz é Deus. É Ele que nos coloca. É Ele que nos guia. É Ele que nos mostra. É Deus. Amém? Então Abraão, Abraão não desobedeceu essa visão de Deus, mas saiu com Deus para essa longa viagem, essa longa jornada. Então, viajando com Sarai, sua esposa, com Ló, o seu sobrinho e os rebanhos, o patriarca chegou a Canaã e armou a sua tenda em Siquém. Abraão tinha finalmente chegado à terra da promessa. Aleluia. Então não é fácil obedecer, não é, meu irmão. Não é fácil obedecer. Precisamos de muita fé. Como tem lá em Hebreus 11:8, diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Pela fé, Abraão, quando chamado, ele obedeceu. E eu pergunto, e você? E você? Tem obedecido ao chamado de Deus? Para nós concluirmos nesse assunto de hoje, caminhando pela fé, não devemos olhar para o futuro com muita ansiedade, porque não o conhecemos, mas olhar para aquele que tudo conhece. Então nós não conhecemos onde nós vamos caminhar, mas olhar para Deus, porque Ele que conhece a nossa caminhada e onde vamos colocar nossos pés. Assim devemos correr para aquilo que foi proposto na nossa vida. Abra lá em Hebreus, no capítulo 12 e no versículo de 1 a 2. Veja lá no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 12, versículo de 1 a 2. Diz assim, preste atenção. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso, de todo o pecado que tenazmente nos ascendia, corremos com perseverança a carreira corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Quem propôs foi Deus. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé,
Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, não fazendo como da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Amém, igreja? Então nós temos que ser perseverante naquilo que o Senhor nos colocou. Como está aqui em Hebreus 12, na parte B do versículo 1. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que se chama Jesus de Nazaré. Aleluia. Então nós temos que olhar para Ele, para o Senhor da salvação, Jesus. Em outras palavras, deixemos de olhar para o futuro e olhemos para aquele que o conhece e nos levará a uma vida de bênção. Aleluia. Mas não devemos esquecer que encarar o futuro envolve a nossa obediência total ao nosso Deus. Amém? Então, vamos olhar para o nosso consumador da nossa fé, Jesus. Porque o futuro a Ele pertence, não a nós. Onde o Senhor nos mandar, vamos obedecer e fazer a sua vontade. Isso é uma obra missionária. Deus está no coração de Deus, missões. E Deus, veja, já no livro dos princípios, Gênesis, já fala de missões. Onde nós devemos obedecer ao Senhor, fazendo missões. Amém, igreja? Então vamos fazer e obedecer a voz de Deus, porque o Senhor é bom e Ele nos ama, e Ele quer o melhor para mim e para você. Amém? Vamos orar ao Senhor, agradecendo. Nossa irmã Cleonice está também nos ouvindo para a glória do Senhor. Deus abençoe a irmã. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos por esta manhã, meu Pai, pela Tua palavra, que nós possamos crescer em espírito e em verdade, Senhor. Que nossa caminhada seja conforme a fé de Abraão, a fé de Abraão. Que nós possamos caminhar cada vez mais na Tua presença. Que nós possamos levar a Tua palavra, ensinamento a todo aquele que precisa ouvir a Tua voz, Senhor. Porque eu sei que o Senhor está nos capacitando esta manhã para que a Tua glória seja derramada na vida de tantos. Que o Senhor nos use para sermos abençoadores da Tua palavra a outras pessoas, para que nós possamos ser intrépidos na Tua palavra, que nós possamos levar o Teu amor e a Tua graça, Senhor Deus. Possamos ser um canal de bênção entre o Senhor e este Teu povo aqui na terra. Nos enche de Tua presença, com a Tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, próximo domingo, 9 da manhã, nós estaremos aqui continuando a estudar o livro de Gênesis. Tem muita coisa boa que Deus quer falar ao nosso coração. Quiser ouvir outras mensagens, vá lá no YouTube, se inscreva no meu canal, Hilton Brito, e lá tem outras mensagens para a glória do Senhor. Amém? Deus abençoe. Até domingo, às 9 da manhã, estaremos aqui para a glória do nosso Deus. Amém.